Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa em uma seita pacífica e bonita, onde duas mulheres estão caminhando sob um guarda-chuva, embora não esteja chovendo. As duas belas senhoras perguntam a um cara que está andando na frente delas o caminho para chegar ao Salão do Coração Azul. E caramba, elas são boas. O sistema notifica com 3 opções, uma para flertar com elas. A recompensa é uma pílula espiritual na opção Blackface. A opção 2 é mostrar a elas a direção errada. A recompensa é a habilidade de refino de pílulas mais 2. E a opção 3 é contar a elas o endereço certo. A recompensa é afinidade plus 1. Foi tão óbvio que ele escolheu a opção 3 e as orientou para chegar ao Salão do Coração Azul. Elas riem um pouco, agradecem a ele. Ele recebe sua recompensa afinidade plus 1 e volta para sua patrulha. Seu nome é Jean Prota, um discípulo da seita Heart Following Sec, um viajante do tempo, e ele também tem seu próprio sistema. O sistema é bom, mas ele levou um tempo para aprender como usá-lo. 5 anos atrás, enquanto limpava o chão, ele se perguntava por que seu sistema não apareceu. Já se passaram 3 dias, uma mulher e um homem o repreendem por ser preguiçoso e parasita, levando muito tempo para limpar o chão. Ele joga o pano de limpeza, grita que é o protagonista e não ficará lá por mais tempo, deixando-os assustados. Pouco depois, sentindo fome e sem casa, um velho amável lhe dá comida. Há muitas crianças, mas ele só deu comida a ele. Ele pergunta por quê, mas Prota não sabe. É porque ele tem um corpo especial e pode torná-lo um prodígio nas artes marciais. Prota pode ser o melhor entre a jovem geração na seita Fire Diverting. O sistema aparece, mostrando opções. Uma para pedir para ser aceito como discípulo. Recompensa é método espiritual de cultivo de fogo de alto nível da fase amarela. A opção 2 é perguntar o que é a seita Fire Diver. Recompensa é Fireblade feroz de nível médio da fase amarela. E a terceira opção é recusar a oferta. Atributo básico aleatório mais 1. Ele escolhe animado a primeira opção e pede ao velho para aceitá-lo como discípulo. O velho aceita, mas ele tem que passar no teste primeiro. Ele está pronto. Um novo capítulo de sua vida começou. O sistema notifica que ele concluiu a tarefa, mas a recompensa virá depois de completar a tarefa de se tornar discípulo. Prota está confuso. A tarefa é que ele não recebeu nenhuma recompensa. O velho o leva a um lugar chamado Pico Afiado, onde ele fará seu teste. Prota está pronto. Um cara o leva, e no dia seguinte, ele está trabalhando em uma mina, ajoelhando-se. O trabalho é muito difícil. O homem grita que se ele não pode fazer isso, nunca passará no teste. Ele está cansado, diz ao homem que é inútil. Se desculpará com o mestre, não pode mais fazer isso. O homem o chuta, chama-o de lixo e diz para cavar agora, senão o matará. O sistema aparece novamente, oferecendo a melhor recompensa na opção 1 e 2. Ele escolhe a opção 2, mas leva um chute novamente. Agora, com medo de ser espancado até a morte, ele escolhe a opção 3. Ele se prepara para cavar novamente. A tarefa é concluída, e ele recebe uma recompensa de físico mais 1. Ele está surpreso. Terminou a tarefa assim tão facilmente e ainda recebeu uma recompensa imediatamente. Sua força está recuperada. Agora ele finalmente entende como o sistema funciona. Em seguida, o homem o avisa que se ele vacilar novamente, está condenado. Ele promete trabalhar duro. Entende como o sistema funciona. Melhor recompensa significa tarefa difícil, e a tarefa mais simples é a mais segura. À noite, ele pensa que o sistema o enganou lá na mina, mas agora ele sabe como usá-lo e pode evitar perigos perfeitamente. Ele se prepara para escapar, e o sistema notifica. Opção 1. Fugir quando os supervisores estão jantando. Opção 2. Cavar um túnel. Opção 3. Discutir um plano com outros que querem fugir. Todas as 3 opções têm as melhores recompensas. E a última opção é dormir cedo. Continuar minerando amanhã. Recompensa é atributo básico aleatório mais 1. Um cara pergunta se ele quer escapar com eles. Ele escolhe a terceira opção, mesmo com recompensa de nível baixo. Ele está pronto para tentar, pensando que não é tão perigoso. Eles planejam cavar um túnel e fugir enquanto os supervisores estão bêbados. Ele fica surpreso. Todas as 3 opções estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele não pode fugir com eles. Escolhe a 4ª opção e sai de lá. Meio mês depois, o supervisor mostra as consequências de escapar, espancando quase até a morte o cara que tentou fugir. Prota encara isso de maneira positiva. O sistema não o ajuda a ficar mais forte, mas está lá para avisá-lo. Desde que ele escolha as recompensas de atributos, pode se afastar do desastre. Em seguida, uma grande explosão acontece na área.
O sistema notifica com opções. Opção 1. Ficar parado e não se mexer. Recompensa é pata rolante de alto nível da fase amarela. Opção 2. Ajudar a apagar o fogo. E opção 3. Fugir durante a confusão. Recompensa é atributo básico aleatório. Ele confia no sistema e escolhe a opção 3, mas o sistema o traiu. O homem o empurra e balança sua arma. Ele está confuso. O sistema o colocou em uma enrascada. Ele está condenado. Ele vê um grande barulho. O homem está. Alguém está perguntando se ele está bem. É um jovem garoto. O sistema dá a ele outras opções, a opção 1 e 2 sendo com as melhores recompensas e a opção 3 gritar por ajuda e embaralhar atributo básico aleatório mais 1. Ele agarra a perna do cara e pede ajuda. O cara fica surpreso. Barão não ficou assustado depois de vê-lo matar aquele homem, já que Barão não tem uma casa. O cara se prepara para levar Barão para sua seita. Depois de alguns dias, Barão passa no teste de competência e, assim que aprende a fórmula do coração e a esgrima de uma espada, ele estará qualificado para ser discípulo deles. Ele está pronto para fazer o seu melhor para ser discípulo deles o mais rápido possível. Em seguida, ele dá uma olhada na técnica. Apenas olhando ele entende a técnica e até a usa em sua primeira tentativa. Ele está feliz. Dominou assim, é um gênio. Ele se prepara para contar ao cara que o salvou. O sistema notifica com outras opções novamente. Opção 1 contar a Luke que ele dominou a fórmula. Opção 2 continuar praticando sem contar a ele e opção 3 não fazer nada. Conceder atributo básico aleatório mais 1. Ele não esperava que contar para aquele cara fosse tão perigoso. Agora está claro. Ele escolhe a opção 3. Já se passaram 5 anos. Barão tem cultivado de todo o coração na seita do coração seguinte e ele se tornará o mais forte com a ajuda de seu sistema. Mas esse grande objetivo ainda está longe agora e toda vez que ele tenta fazer algo impressionante, as opções aparecem no sistema dando a ele a menor recompensa. Em seguida, ele nota alguma comoção. Um sênior está intimidando seu júnior. O sênior se prepara para bater em seu júnior. Eles correm em direção a eles. Aqui vem o herói. O cara grande diz a Barão para cuidar de seus próprios assuntos. Eles não esperavam. Ele apenas corre de lado. O pobre irmão Júnior esperava que Barão fosse ajudá-lo. Talvez ele estivesse prestes a ajudá-lo, mas o sistema apareceu com suas opções. Ele não teve escolha a não ser escolher a opção mais segura. A opção 3, ele é recompensado com força mais 1. Bem, o irmão Júnior foi salvo por um ancião que veio na hora certa. Barão também viu aquele ancião vindo. É por isso que ele não interferiu. Em seguida, ele entra em uma estalagem e pede uma refeição Jade. O nome parece ser a refeição mais cara que eles têm, mas na verdade, o garçom que está servindo o Barão tem servido a mesma refeição para ele há anos, e é apenas repolho, tofu e arroz. Barão está feliz por ter feito 7 escolhas hoje. As recompensas que ele recebeu são força mais 2, refinamento mais 1, música mais 1, afinidade mais 1 e desenho mais 2. Mas ele acha que se pudesse distribuir essas habilidades seria muito melhor. Ele realmente não sabe o que fazer com a habilidade de desenho. King Gang aparece lá. King Gang está lá para agradecê-lo por lhe dar o Palmander. Foi muito útil para ele. E ele está surpreso que Barão tenha alcançado grandes realizações na refinaria de pílulas. King Gang pergunta se ele praticou em segredo ou algo assim. Sim, ele praticou em segredo. Barão diz a ele, já que ele não é tão inteligente, ele tem que trabalhar duro em segredo. King Gang está impressionado. Embora Barão não seja talentoso, ele ainda conseguiu ingressar na Blue Heart Hall, que se especializa no espírito, e está se saindo muito bem na refinaria de pílulas também. Mesmo que ele não durma e continue praticando, ele não poderia ter se tornado tão poderoso. Prota está chocado. Para onde King Gang está indo com sua pergunta? King Gang se inclina para ele e diz que realmente conhece seu segredo. Por dentro, Barão está enlouquecendo. Como ele soube disso? Mas por fora, ele está mantendo a expressão neutra, perguntando do que ele está falando. King Gang diz a ele que sabe que Prota teve alguma chance quando estava trabalhando na mina. Prota está aliviado que King Gang não sabe sobre o sistema e, com o rosto animado, está tipo, eu sei que não posso esconder isso de você. King Gang se prepara para apresentá-lo ao Grass Hall. Lá ele pode alcançar muitas grandes realizações na refinaria de pílulas e podem ser promovidos mais rápido do que ele. Mas Prota não quer fazer isso. King Gang percebe que Bei não está interessado em fama ou coisas do tipo. Ele se prepara para deixar esse tópico de lado, mesmo que ele queira. Seu sistema não permite que ele mostre sua habilidade. Em seguida, uma senhora se aproxima dele. Ela cumprimenta John Barão.
Ela é a Luzigem do Water Mirror Hall. Bei fica impressionado com sua beleza, já que ela é tão bonita que a torna muito perigosa. Ele diz a ela que seu sobrenome é Wang e que ela pegou a pessoa errada, e sai de lá silenciosamente. Mas essa atuação legal não deu certo. Um cara vem gritando que Zambaron-chan mandou lá para convidar John Baron para um jogo. Ela está chocada. Ele é realmente Zambaron-chan e pergunta ao cara se é realmente Zambaron-chan com um sorriso bonito. Bei diz a ela que estava apenas brincando agora e pergunta à garota como ele pode ajudá-la. Ela quer que ele seja seu guarda-costas. Ela está indo para a montanha para um teste em 3 dias. Seu sistema aparece com suas opções. Opção 1 e 2 estão fora de questão, mesmo que tenham as melhores recompensas. Ele tem que escolher a opção 3 e dizer a ela que ele está bastante ocupado esses dias, e como ela viu agora mesmo, o cara o chamou para jogar um jogo. Ele está muito ocupado, tem que ir e jogar esse jogo. Ela está chocada. A princesa nunca foi antes. Mas por que ele é tão diferente? Bei corre dali. Ela o persegue gritando que não terminou de falar. A tarefa está concluída. Ele recebeu a habilidade médica mais 1. Seu amigo se coloca na frente de Bei, Liu Zi, e pede a seu amigo Kyle para parar Prota. Kyle fica bravo. O que aquele patife fez? Para sua amiga, ela pega sua espada. Agora ele entende por que a opção 1 e 2 tem prêmios tão grandes. Ela começa a balançar sua espada. Ele diz a ela que é apenas um mal-entendido. O motor de Liu diz a ela para parar de balançar sua espada. Ele não fez nada a ela. Ela se desculpa por incomodá-lo, mas o teste é muito importante para ela. Ela realmente precisa da ajuda dele. As pessoas estão chocadas. Prota é tão famoso que as meninas estão lutando e implorando por ele, mas ele ainda diz a ela que está muito ocupado, não tem tempo. Kyle diz a ele que é uma desculpa tão fraca e pergunta se ele está com medo ou algo assim. O sistema surge novamente com suas opções. Opção 1. Dizer de jeito nenhum. Nunca tive medo de nada. O prêmio é girado em mangas. Baixo nível da fase terra. Opção 2. Dizer que sabe que ele disse aquelas palavras para provocá-lo, mas não funciona com ele. O prêmio é espada sol-lua, nível médio de face negra. Opção 3. Dizer sim. O prêmio é atributo básico aleatório mais 1. Agora, o que ele vai fazer? Sim. Ele escolhe a opção 3. Kayako fica bravo e diz ao motor de Liu que mesmo que Prota se recuse a ser o guarda delas, há muitas outras pessoas que gostariam. Zijin diz a ela para não ficar brava. São eles que estão incomodando ele, e ele tem suas razões para recusá-las. Alguém vem voando e faz um pouso de super-herói, e seu nome é Calmo. Mesmo sendo do Salão do Espelho d'Água, ele é muito popular no Salão do Coração Azul. Kong está lá para perguntar a Zijin se ele poderia ser seu guarda, mas a atenção de Zijin está em Prota, que parece ter fugido dali. Ela diz a Kong que tem algo a resolver e sai dali, mas ele quer ir com ela, já que estão indo na mesma direção. Bei está certo agora de que a senhora é muito perigosa. Até o prêmio desta vez foi no nível médio da fase terra. Em seguida, Zijin está tocando uma música. Seu mestre percebe que sua discípula está triste e pergunta quem a intimidou. A mais querida discípula. Zijin diz a ela que ninguém. Ela simplesmente conheceu alguém que se importa. A mestra evita a pergunta dela e sai dali, mas a mestra se prepara para verificar o que aconteceu com sua discípula na manhã seguinte. Ela vem ver Prota. Prota está surpreso. A jovem saiu e agora a mulher mais velha vem. Tem sido tão animado para ele desde ontem. Ele se prepara para deslizar dali como se não visse ninguém ali, mas ela o impede. Ele a cumprimenta e diz a ela que precisa ir para casa. Ela fica surpresa. Ele nem corou ao mentir. Bem, ele é profissional nisso. Ela pergunta se ele a conhece. O sistema surge com opções novamente. Opção 1. Eu não sei. Opção 2. Eu acho que você é o guarda dela do Salão do Espelho d'Água. Ambas as opções têm ótimos prêmios. E a opção 3 é elogiar ela. Você parece encantadora e é a mais única em todo o Salão do Coração Seguidor. Tenho certeza de que vai guardar ela do Salão do Espelho d'Água. Ele estava planejando dizer que não sabe muito sobre os outros salões, como a maioria dos discípulos faria, mas surpreendentemente, essa era a escolha mais perigosa. Ele diz a ela as mesmas palavras exatas da opção 3. Ela fica surpresa. Pensava que ele alegaria que não sabe muito sobre outros salões, como a maioria dos discípulos faria, mas ela estava errada. E pergunta como ele sabia sobre ela. Ele teve a sorte de ouvi-la tocar um instrumento musical. Foi tão dominador, solene e comovente. Ele a admira muito. Ela fica surpresa ao ouvir palavras tão bonitas sobre ela.
e também ouviu falar dele. Ele está no Salão do Coração Azul há 5 anos agora. Ele diz a ela que não é talentoso em cultivação e falhou em seus mestres. Ela pergunta a ele para dar a mão. Ela vai verificar sua força. Depois de verificar, ela está chocada. Ele realmente só alcançou o 5º nível do estado de meditação. Desde que se passe no teste de talento, eles podem alcançar o 10º nível de estágio de meditação após 1 ano. Mas ele está lá há 5 anos e está apenas no 5º nível. Ela também acha que ele é um perdedor. E Prota pensa que mesmo que ele seja super forte, eles não podem verificar. Os prêmios deste sistema não se encaixam neste mundo. Com um rosto triste, ele diz a ela que já está satisfeito em se juntar ao Salão do Seguidor do Coração. Ela está se sentindo triste por ele, mesmo que ele tenha passado no teste de talento, mas acabou sendo um perdedor no mundo onde os fortes dominam. Ele deve estar sofrendo. As pessoas devem tê-lo menosprezado tantas vezes, mas ele ainda está de pé. Tão forte. Ela enxuga as lágrimas e pergunta como ele garantiria que seus juniores pudessem passar no teste quando ele estivesse os guardando. Ele diz a ela que normalmente observaria e pensaria cuidadosamente antes de tomar decisões para evitar incidentes. Ela se prepara para torná-lo o guardião de sua discípula favorita e ajudá-la a terminar seu primeiro teste. Ele aceita. Então fica chocado. Tipo, o que ela acabou de dizer. Ele está chocado porque escolheu a opção mais fácil ontem para evitar ser o guardião de Zijin, e o prêmio por isso foi no nível médio da fase Terra. Mas então, como isso não faz sentido? Guarda você pergunta se ele não quer fazer isso. O sistema surge novamente com suas opções, e como sempre, a opção 1 e 2 é um aviso, e a opção 3 é a mais segura. Ele está confuso. O que está acontecendo lá? Opção 1 e 2 estão fora de questão. São arriscadas. A última é a melhor escolha. Mas ontem, então ele percebe algo. O prêmio da fase Terra não significa que o teste dela é difícil, mas se ele aceitasse o pedido dela ontem, o Sr. Kong causaria problemas para ele. Ele é o verdadeiro culpado. Ele escolhe a opção 3. A tarefa é concluída e recebe um prêmio de música mais 1. Ela diz a ele para encontrá-la no salão do juiz em 2 dias. Depois de 2 dias, ao chegar ao salão do juiz, ele cumprimenta o guarda. Ela pergunta se ele já conheceu seus discípulos. Sim, ele conheceu Zijankaya. Ijan a surpreendeu, forçando-o a ser o guarda deles, e ele pensa se não gosta dela. Ambos o cumprimentam. O guarda chama mais discípulos dela para se juntarem, e cumprimentam John Baron. 3 garotas fofas a mais chegam. Ele fica chocado ao ver tantas mulheres. Desta vez ele realmente vai ser morto. Em seguida, o mestre diz a eles para ouvirem John Baron durante a viagem. Todos se cumprimentam e se apresentam. Prota fica chocada. São trigêmeas, o que significa perigo mais 3. O mestre os deixa nas mãos responsáveis do sênior deles. 3 começam a fazer a ele diferentes tipos de perguntas. Com uma expressão fria, ele diz a elas que sem permissão, não podem falar ou se mover. Kyle pergunta o que acontece se recusarem. Ele dá a ela um olhar predatório e diz para ela tentar. Ela fica assustada ao ver a vibração dominadora que ele está transmitindo. Prota diz a elas para voltarem, vestirem roupas de linho e se reunirem em 1 hora. Se estiverem atrasadas, perderão 2 pontos. Kyle fica brava com ele novamente por interferir na forma como se veste. Ela pergunta se isso tem algo a ver com os testes deles. Ele diz a elas para relatarem quando quiserem falar e só falarem quando ele concordar, ou perderão 1 ponto. Eles estão trocando de roupa para se misturarem com as pessoas e passarem despercebidos. Zijin pergunta se realmente precisam usar roupas de linho. Prota grita com ela e diz para ela relatar antes de falar. 1 ponto dela já foi embora. Ela está surpresa e animada. É a primeira vez que é repreendida. Nem mesmo o pai a repreendeu assim. Ela se sente tão especial. Só espero que ela não se torne uma grande M. Masoquista. Ela relata que não tem tais roupas e não quer pegar emprestado dos outros. Prota diz a ela que o princípio deles é se misturar com as outras pessoas e as pessoas da montanha só podem pagar roupas de linho. Se usarem algo chique, chamarão a atenção. As 3 irmãs relatam também e perguntam se qualquer tipo de roupa de linho é aceitável. Precisam usar sandálias ou chapéus de palha. Ele diz a elas para usarem roupas simples e para sapatos e chapéus ele providenciou algo. Ele diz a elas para trocarem de roupa para serem menos atraentes, mas ele está errado. Elas são bonitas de qualquer maneira. Prota diz a elas para colocarem os itens que ele preparou para elas,
que são itens que previnem insolação. Zigen coloca o chapéu de palha e uma espécie de energia cobre seu corpo. Ele colocou um feitiço oculto nesses itens. As trigêmeas relatam e perguntam o que é esse pequeno pano. Prota diz a ela que é um pano seco que pode prevenir insolação. Ela pergunta como usar. Prota fica chocado. Essas garotas realmente vivem em um mundo diferente das pessoas comuns. Ele diz a elas para simplesmente colocarem e entenderão. Quando ela coloca, acha fresco e cheira bem. Zigen também fica surpresa. O cheiro é realmente bom. Ela relata e pergunta qual é o cheiro do pano. É o néctar que ele refinou de várias flores. O cheiro pode ajudá-las a ficar refrescadas. As três fazem perguntas diferentes ao mesmo tempo, todas relacionadas ao sabor. Ele dá um sinal a elas. Percebem que esqueceram de relatar antes de falar. Ele não tira pontos delas. Em vez disso, diz a elas que o néctar pode tonificar o corpo e embelezar o rosto. Ele dará uma garrafa para receber a tarefa. Alguém o chama. Prota o apresenta como Kenmayun, responsável por emitir a tarefa e verificar se a pontuação é justa. As senhoras o cumprimentam. Ele não as percebeu até que o cumprimentaram. Estavam logo atrás de Barão. Prota pede a ele para dar uma tarefa a elas. Ele dá a elas a tarefa de casos de sequestro de crianças encontrados na vila de Gifu, na cidade de Longin, recentemente. Pede a Prota que verifique. Em seguida, eles chegam à cidade e uma das irmãs relata, dizendo que quer comer os bolinhos de ervilha. Ele pergunta quantos ela quer. Ao fazer essa pergunta, ela acha que ele é bastante razoável. Ela diz que 2 estão bem. Outras irmãs também querem experimentar esses bolinhos. Ele compra muitos para todas elas, mas não dá para comerem. Elas comerão depois que chegarem à hospedaria. Agora ela acha que ele não é muito razoável. Elas se preparam para encontrar uma pousada. Pouco e ao percebe que algo não está certo. As pessoas não estão dando atenção especial a elas. Ela pensa que deve ser uma artimanha de Prota. Ouvem um grande barulho. Algumas pessoas estão intimidando um dono de barraca por não pagar dinheiro a eles. Mas o homem está apenas fazendo um pequeno negócio, então não tem dinheiro para pagar ao governo e aos intimidadores. O líder da gangue se prepara para bater no homem até a morte por falar assim com ele. Yao se prepara para impedi-los, mas Prota a impede. O sistema aparece com suas opções como sempre. As opções 1 e 2 estão fora de questão, mesmo que tenham as melhores recompensas. Ele tem que escolher a opção 3 com a menor recompensa. Ela olha para ele morta, dizendo que são as discípulas da seita Coração, é dever delas ajudar os fracos. Prota diz a ela que o mestre pediu a ele para cuidar dele. Então, eles estão realmente curiosos sobre ele. Em seguida, a tarefa é concluída e o prêmio é forjado. Além disso, eles chegam ao fim. O garçom se prepara para mostrar a ele todos os tipos de quartos que tem, desde os melhores até os comuns. O sistema aparece com suas opções. A opção 1 escolhe o melhor quarto. O prêmio é 18 ataques cruzados, alto nível da fase preta. A opção 2 é escolher o segundo melhor quarto. O prêmio é uma espada verde, alto nível da fase amarela. E a opção 3 escolhe o terceiro melhor quarto. O prêmio é atributo básico aleatório. Não se sabe o que ele vai escolher. Ele escolhe o terceiro melhor quarto. As irmãs ficam chocadas ao ver aquele quarto. Ele olha para o garçom e seu adorável sistema aparece novamente, desta vez com 2 opções. Uma, pedir ao garçom para sair. O prêmio é varrer milhares de inimigos. O nome da técnica é incrível e é de alto nível da fase amarela. E a opção 2 é dar 5 centavos de gorjeta ao garçom. O prêmio é o mesmo atributo aleatório. Ele escolhe a opção 2 e dá 5 centavos de gorjeta ao garçom. As tarefas são concluídas e ele recebe Espírito Plus One. Ele diz às suas júnior que agora não precisam mais relatar e podem falar como quiserem. Elas reclamam que o quarto não é bom. Ele pergunta se as damas já saíram sozinhas. Bem, o pai de Liu Zigen nunca permitiu isso, e as trigêmeas geralmente pegavam uma carruagem preparada pelo mordomo com dezenas de guardas as protegendo quando saíam assim. Ele fica chocado. Elas nunca experimentaram o verdadeiro mundo. Ele pergunta se a família delas envia alguém para protegê-las secretamente. Desta vez, não informaram a família sobre o teste de sair. Agora ele está desesperado. Se algo acontecer com elas, ele está morto. Em seguida, eles comem o osso de porco que compraram. Liu Zigen se recusa a comer os bolinhos comprados por aquele covarde. Bei Hand diz a ela que apenas batendo naqueles valentões ela não vai ajudar os fracos, mas ela tem suas próprias crenças de que deveria ajudar os fracos quando vê alguém em perigo. Ele pergunta se ela sabe para quem eles trabalham e como sairiam depois de derrotá-los. Ela fica irritada
preparada e está pronta para enfrentar as consequências se vierem lutar contra ela. Ele pergunta a ela o que fará se trouxerem seu mestre ou um cultivador especialista. Ela diz a ele que dará tudo de si para revidar. Prota então faz todas as perguntas. Essas perguntas a sobrecarregam. Prota está pensando que seu ensino está funcionando. Kyle apenas precisa de um tempo para aceitar sua teoria. Em seguida, Prota está andando na rua esperando seu sistema apresentar algumas opções. Ele percebe um valentão comprando carne, mas não pagando dinheiro. O vendedor lembra ao valentão que ele não pagou o último pagamento do mês passado. O valentão, chamado Ukiwi, fica irritado com o vendedor de carne por não confiar nele, o famoso Ukiwi. O sistema Bru aparece com opções, e todos sabemos que Prota não vai escolher as duas primeiras opções, ele sempre vai com a opção 3. O vendedor de carne está triste. Se Vukui fizer isso todos os dias, seu negócio vai à ruína. Mas Prota se prepara para comprar 2 quilos de carne de porco. Beihand compra uma parte de carne do pescoço e uma parte da carne de porco. Prota dá o dinheiro ao vendedor, que lhe diz para esperar, pois ele ainda não contou o dinheiro. Quando ele conta, é muito mais do que o custo da carne. O vendedor fica surpreso. Ele sempre lembra os rostos de seus clientes. Mas por que não conseguiu lembrar o rosto do homem que o ajudou? Ele pensa que o homem deve ser um imortal. 4 horas depois, Prota desencadeou dezenas de opções. Hoje foi uma boa colheita para ele. No final, o sistema lhe dá algumas opções. A opção 1 é voltar e dormir, prêmio passagem de tempo de nível médio da fase da Terra. A opção 2 é ir e dizer às meninas para não saírem por aí, prêmio punho da garça capturadora de cobras de nível médio da fase preta. A opção 3 observa secretamente na porta da estalagem, prêmio atributo básico aleatório mais 1. Ele fica chocado. Estava pensando em dormir, mas essa era a opção mais perigosa. Agora, até mesmo dormir é perigoso para ele. Ele escolhe a opção 3. Percebe alguém saindo sorrateiramente da estalagem. E não é ninguém menos que Kelal, a bomba relógio mais perigosa. O sistema notifica e, como sempre, as opções 1 e 2 estão fora de questão. Ele tem que escolher a opção 3 para segui-la secretamente. Ele a segue silenciosamente. Ela se depara com um cara que está intimidando uma garota. Vá lá. Manny explicou que não é intimidar, é outra coisa. Kyle pega sua arma. Espera, de onde ela está tirando isso? Ela se prepara para fazer justiça em nome do céu. Ele corre dali dizendo para esperá-lo lá. Se ela tiver coragem, ele fará com que seu pessoal a bata primeiro. Ela não tem esses atributos. Mano, Kyle estava feliz por ter ajudado alguém. Mas então ela fica chocada quando a mulher diz para aquele homem não sair, pois ele ainda não pagou. Ela grita com Kyle por perseguir seu cliente daquele jeito. A mulher vai embora e Kyo Yao está chocada. O que ela fez de errado? Ela estava apenas ajudando aquela mulher. Prota está se divertindo com isso. Então ela grita com aquela mulher que a xinga. Ou, mesmo que ela a tenha ajudado. Em seguida, ela percebe algo no ar. Está cheirando bem. O cheiro vem da pastelaria de porco de Kingston. Ela percebe uma senhora idosa que parece ter machucado a perna. Kyle se prepara para ajudar a senhora idosa. A senhora pergunta por que ela está ajudando um estranho. Se está tentando enganá-la para conseguir dinheiro. Mas Kyle está apenas ajudando porque ela é uma super-heroína noturna. A senhora então conta a ela sua história. Como sua nora maltrata. Justiça da noite. Kyle se prepara para ensinar uma lição à nora dela. A velha conta a ela que a nora dela é realmente má e feroz, mas que Leon não tem medo porque ela tem uma espada muito poderosa consigo. A velha a leva para sua casa. Prota está chocado. Como essa garota estúpida poderia cair em uma armadilha tão óbvia? A filha da nora grita com eles por perturbá-la tão tarde da noite. Kyle grita com ela, dizendo que está ali para buscar justiça para a velha esta noite. A velha dá um sinal para a nora dela. A nora começa a agir e diz a Kyo para cortar sua cabeça, já que ela está lá para buscar justiça e também tem uma espada bonita. O vizinho deles fica perturbado com o barulho alto. Um homem sai do quarto e se desculpa com o vizinho, pedindo às mulheres que falem dentro de casa, pois as pessoas podem rir delas. A velha também diz a ela para entrar e ter uma boa conversa. O homem então olha para os lados para ter certeza de que ninguém está os observando, mas alguém está os observando e descobriu que há um cultivador poderoso por perto. Em seguida, Calhoun percebe que algo está errado. Suas pernas estão fracas de repente. Então ela se lembra de seus colegas ensinando que se de repente sentirem as pernas fracas, corram imediatamente com a força restante, pois provavelmente foram drogados e morrerão se ficarem. Ela se prepara para fugir,
mas era tarde demais. Kyle então usa toda a sua força restante para quebrar a porta e sai. Mas mais pessoas a esperam do lado de fora. Ela tira a espada e se prepara para cortá-los. Os bandidos estão chocados, mesmo drogada. Como ela ainda pode ter tanta energia? O chefe dá um passo à frente para derrubá-la. Kyle se prepara para derrubar o líder e fugir dali, mas o chefe desvia desse ataque e a atinge no estômago. Ela cai no chão pensando por que isso está acontecendo com ela. Ela só estava tentando ajudar os outros. O sistema aparece com suas opções. Agora o que ele vai escolher? Opção 1. Vai e mate esses bandidos. Concede audição penetrante ao nível médio da face preta. Opção 2. Grite e atrai a polícia em patrulha. Concede lança de aço ao nível médio da face amarela. Opção 3. Tire Kyle sem ferir os outros. Concede atributo básico aleatório mais 1. Prota tira algo de seu anel. Eles se preparam para amarrá-la. Ela começa a chorar, pedindo a alguém que a ajude. Então, uma explosão acontece bem na frente deles. Uma névoa negra sai dali e faz as outras pessoas perderem suas forças. O chefe se desculpa por ofender o especialista e implora ao especialista que os perdoe. O mito então dispersa. Os bandidos começam a recuperar suas forças novamente. Os capangas perguntam ao chefe se ele está bem e se perderam a garota. O chefe grita com eles por terem ofendido alguém que não deveriam ter ofendido. Felizmente, o cara poderoso não os escolheu como alvo. Ele diz a eles para não saírem por alguns dias. Ele vai verificar quem era aquele cara poderoso. Em seguida, Kyle está chocada. Alguém a salvou e é o covarde Jeon Bae-rin. Ele a impede de falar e vai tratá-la quando chegarem a um lugar seguro. Ela se desculpa. Ela não teria terminado assim se tivesse ouvido suas palavras. Em seguida, Cal acorda em seu quarto gritando e Sijin está lá ao seu lado. Ela diz para ela não ter medo. Abraça Sijin e começa a chorar. Prota vem verificar ela. Se prepara para examiná-la. Agora ela está corada pensando que não percebeu, mas Prota é realmente bonita. Ele dá a ela uma pílula. Depois de tomá-la, ela se recuperará em 4 horas. Ela agradece e se desculpa novamente por dizer todas aquelas palavras ruins sobre ele e não ouvir suas instruções. O sistema notifica a opção 1. Não importa, acabou, eu não levei a sério. Concede habilidade de esquiva maravilhosa ao nível baixo da face da Terra. Opção 2. É bom que você perceba que está errado agora. Você sabe que eu sou inteligente, certo? Concede coleção de olhares lascivos ao nível alto da face preta. Opção 3. Você não precisa pedir desculpas para mim. Por que você acha que eu apareci naquele momento? Porque eu estive te seguindo o tempo todo. Eu não te impedi porque queria que você aprendesse a lição. Concede atributo básico mais 1. Prota não tem escolha a não ser escolher a opção 3 e diz as palavras exatas da opção 3. Então ele sai dizendo que partirão em 4 horas. Kyle então começa a chorar. Ela só queria ajudar, mas tentaram machucá-la. Sijin a conforta e diz para ela tomar a pílula. Kyle então começa a pensar o quão forte é Prota. O cara mau que ela encontrou hoje estava no rosto preto e Prota a levou embora tão facilmente. Sijin também pensa que Prota parece ser capaz de fazer tudo, ele é muito misterioso. No dia seguinte, Prota e seus juniores estão partindo e um dos caras maus está entrando na estalagem. Ele está lá para obter informações. Pergunta ao garçom se há alguém com temperamento excepcional fazendo check-in em sua estalagem. O garçom informa que eles tiveram apenas 6 convidados usando chapéus e saíram esta manhã. O cara pergunta como eles são, mas o garçom não consegue se lembrar de suas aparências. O cara mau está chocado. Agora ele está pensando que encontrou o especialista. Ele diz ao garçom para lembrar ou ele o matará. O garçom lembra que o homem lhe deu uma gorjeta de 5 centavos. Ele mostra o dinheiro e o homem percebe que o dinheiro parece ser da área de Uena. A seguir, eles parecem ter perdido o caminho, mesmo que tenham um mapa. Eles olham para Prota e então se lembram dele dizendo que liderarão o resto da jornada porque ler o mapa também é uma habilidade básica. Kyle sugere. Eles deveriam ir e perguntar a Barran, mas as 3 irmãs estão com medo porque ele certamente as repreenderá, e elas já o perguntaram muitas vezes em seu caminho. Afinal, Sijin se prepara para fazer isso, mas Kaia não quer que ela seja repreendida por causa delas. No entanto, ela gosta de ser repreendida por ele. Sijin diz a ela que saíram para aprender e ser repreendido não é grande coisa. Ela diz a ele que estão com dificuldades para ler o mapa. Prota diz a ela que a melhor maneira de aprender a ler o mapa é aprender a desenhá-lo. Quando souberem como o mapa foi criado, saberão como lê-lo. Ele lhe dá um livro que a ajudará. Depois de ler o livro, ela começa a entender algo. Em seguida,
Eles chegam à Vila Fuji. Zijin diz a eles que é tudo graças ao livro que Prota deu a ela. Eles se preparam para dar uma olhada e lembrar o nome do livro para que possam comprar um depois que voltarem. Mas Zijin acha que, mesmo que não tenha certeza, acha que o livro foi escrito pelo próprio Prota. Ela então pergunta a Prota o que devem fazer em seguida. Prota pergunta por sua opinião. Caio sugere que devem dar uma volta pela vila e perguntar como as crianças desapareceram. As trigêmeas também concordam com ela, mas Prota balança a cabeça e diz que só vão alarmar o inimigo. Todos estão confusos. Prota diz a eles que o culpado ainda está escondido na vila, pois o caso de desaparecimento acontece com frequência. Se perguntarem por aí, se exporão, e o culpado ficará mais cauteloso. Eles concordam que o que Prota disse faz sentido, mas então como eles devem investigar? Prota diz a eles para apenas esperarem e não fazerem nada até que o próximo caso aconteça. Ele também sente a presença de uma pessoa poderosa por perto. À noite, um homem sai de uma casa carregando uma criança. Prota e seus companheiros se preparam para seguir esse homem, mas depois de algum tempo, eles o perdem. O sequestrador simplesmente desapareceu. Prota percebe que estão presos em uma formação e diz a seus companheiros para terem cuidado. Kyle diz que o sequestrador entrou e saiu da formação, o que significa que há uma saída. Prota elogia por seu pensamento inteligente e diz a eles para encontrarem a saída. Eles começam a procurar uma saída. Prota pega uma pedra e a joga na parede da formação. Explode perto de uma das trigêmeas, que grita que há uma armadilha. Prota diz a ela que a explosão não a matará, mas ela estava certa de que era uma arma oculta poderosa e que poderia morrer se a atingisse. Prota então tira algo e começa a fazer alguns sons. Kyle percebe que é a voz do sino dos fantasmas. Kaia começa a rezar a Deus para protegê-los dos fantasmas. Prota está surpreso. Mesmo que ela se comporte arrogantemente, na verdade, ela tem medo de fantasmas. O sistema apresenta suas opções. A opção 1 é ir em frente e abraçar Fang Qiao, acalmando-a para não ter medo. A opção 2 é dizer a ela que não há fantasmas no mundo. A opção 3 é provocá-la, dizendo que ela é uma covarde. Ele escolhe a opção 3 e a chama de covarde que tem medo de fantasmas. Ela enxuga as lágrimas e assume a atitude de rainha novamente. Prota então tira algo, o que ainda não sabemos o que é, deixando as três irmãs confusas. Mesmo indo em direções diferentes, acabam no mesmo lugar e começam a sentir tontura e desmaiam. Prota pensa que, embora a formação não esteja perfeitamente montada, ainda é muito forte para os fracos. Ele se prepara para quebrar a formação. Em seguida, Prota usa sua técnica para quebrar a formação e percebe Léo Zijin, que nunca aprendeu a resistir à formação, mas ainda está aguentando. Ele lhe dá uma pílula, e ela fica surpresa. A pílula cheira bem e a refresca imediatamente. Ele dá outra pílula para dar a Kyle e se prepara para acordar as trigêmeas, mas fica surpreso ao ver que as trigêmeas também caíram com a mesma postura. Ele as acorda e dá as pílulas a elas. Uma das irmãs levanta a mão gritando que quer relatar. Prota está surpreso que, mesmo nessas condições, ela não esqueceu suas palavras. Ele as disciplinou bem. Ela pergunta se ele quebrou a formação. Prota diz que não sabe muito sobre formações e talvez a formação não pudesse prender tantas pessoas, então desapareceu automaticamente. Mas elas não acreditam nisso. Em seguida, encontram o esconderijo dos sequestradores. Prota informa que os culpados dentro não são páreo para elas, então podem ir e derrotá-los. As mulheres avançam para dentro da caverna. Alguns minutos depois, as mulheres os derrotaram. Zijin traz o líder da gangue para Prota e ele diz a ela para amarrar os outros também. O líder diz a ele para fazer o que quiser com ele, mas Prota não está com pressa. Então o líder percebe o que acabou de dizer. Não deveria ter dito que fizesse o que quisesse. O líder pergunta se ele vai entregá-lo às autoridades. Ele pergunta como Prota quebrou a formação, mas Prota não responde porque está usando alguma tática. Os criminosos provavelmente não o responderiam se ele os perguntasse primeiro, mas começariam a conversar se ele os ignorasse por um tempo. Prota pergunta ao líder se foi ele quem montou a formação. Era poderosa. O líder começa a se gabar. Se tivesse materiais suficientes, Prota nunca poderia quebrar sua formação. Prota pergunta onde ele aprendeu uma formação tão poderosa, mas o cara não vai contar. Ele diz a Prota para deixá-lo ir e só então ele responderá. Mas Prota não está interessado em uma formação que nem mesmo pode prendê-lo. O líder então diz a ele que não dominou bem a formação. É chamada de formação de distração da alma. Se alguém a dominar bem,
pode até capturar um especialista. É isso que o livro diz. Barão está ficando interessado em ouvir a palavra livro. O líder se prepara para lhe dar o valioso livro se Barão o deixar ir. Ziggy informa que amarraram todos os culpados. O líder diz a Barão que pode levá-lo atrás da montanha onde o livro está. E ele está dizendo a verdade. Barão está pensando que essa tática sempre funciona bem. Barão diz a Ziggy para ir até o condado de Seb mais próximo e chamar os policiais. Ele pergunta se ela sabe onde fica o condado de Zeba. Ela lembra que o condado de Zeba está a caminho. Ele está surpreso com a boa memória dela, mas se pergunta por que ela não consegue lembrar suas palavras para dizer relatório. Bem, é porque ela quer que ele a repreenda. Ele pergunta às mulheres para cuidar dos culpados. Ele voltará em breve. Poucos minutos depois, ele volta com as crianças. O líder pergunta como ele sabia onde as crianças estavam, mas Barão não vai contar a ele. O líder pergunta se ele não está curioso sobre onde venderam as outras crianças. Barão diz que ele deveria usar a palavra enviado, não alma. O homem fica chocado. Quem diabos é esse cara na frente dele que sabe de tudo? Barão então se apresenta com um nome falso, Wang Leivu, e é da seita Heart Following. O líder então diz a ele que eles são da seita Sura. Barão se prepara para obter mais informações úteis do líder. O sistema notifica a opção 1 para investigar a seita Sura, a opção 2 para contar aos policiais sobre a seita Sura e a opção 3 para contar a sua seita sobre a seita Sura. Uma recompensa é um atributo especial aleatório mais um. Ele escolhe a opção 3. O líder então lhe diz que são da seita mais segura. Barão fica feliz ao ver esse atributo especial. Caio pergunta o que é a seita Sura, e Barão diz que é uma seita maligna. Ela fica preocupada que a seita maligna vá comer as crianças. Barão pergunta se ela pensa que a seita maligna come as crianças como refeição. Sim, ela estava pensando nisso. Se não, por que elas as pegariam? Barão diz que a seita Sura sequestra as crianças para criar a próxima geração. Famílias comuns não as enviariam. Então eles têm que roubar. Ele diz que muitas coisas não são como parecem, e eles não podem dizer o que é certo ou errado simplesmente. Ela agradece por suas palavras. Ela está iluminada. O sistema notifica a opção 1 para elogiar Fang, a opção 2 para concordar e mostrar seu elogio e pedir a ela para aprender mais com você no futuro, e a opção 3 para provocá-la dizendo que ela ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele escolhe a opção 3, ela também acha que é estúpida e ele está certo. O sistema notifica novamente a opção 1 para acalmar Fang Kayal. Ele estava apenas brincando. Ela é inteligente. A opção 2 é acariciar a cabeça dela e pedir a ela para aprender cuidadosamente no futuro. E a opção 3 é dizer que é bom que ela saiba disso. Ele escolhe a opção 3. Ela fica brava e ouvindo suas palavras. O líder dos culpados também se prepara para contar a Barão sua história. Barão diz para salvar isso e contar ao escritório, mas o líder se prepara para dizer na próxima vez. Os policiais levam os culpados embora. Como agradecimento por ajudá-los, o líder dos policiais se prepara para oferecer uma refeição a eles. Ziggy estava prestes a aceitar a oferta, mas Caio diz que eles têm assuntos urgentes para resolver agora. Os policiais acham uma pena que não puderam ver seus rostos, mas têm certeza de que as mulheres são lindas. O líder os repreende porque, por causa deles, as mulheres ficaram assustadas e fugiram. Mas o líder também espera ver a senhorita Liu em seus sonhos. Em seguida, Ziggy pergunta a Kylie por que ela estava com tanta pressa. Ziggy ia perguntar aos policiais como eles lidavam normalmente com esses casos, mas Kylie diz que foi o sênior deles quem pediu a ela para fazer isso. Barão dá a eles mais uma lição para não falar muito com os policiais. Além do caso, eles não são melhores que os culpados. Ziggy está chocada. Como pode ser? Os policiais ajudam os fracos e protegem as pessoas. Barão diz a eles que vão descobrir mais tarde e apenas mantenham suas palavras em mente. Em seguida, ele os leva para a floresta. Eles não ficarão na estalagem esta noite, mas no acampamento. É uma espécie de treinamento para eles. Eles estão animados para montar seu próprio acampamento e dormir junto. 2 horas depois, eles não conseguiram montar o acampamento para dormir junto. Ziggy se prepara para perguntar a Barão, mas uma das irmãs se prepara para perguntar a Barão no lugar de Ziggy. Elas não podem se esconder atrás dela para sempre, mas ela está bem com isso. As outras 2 irmãs também a impedem. Pobre Ziggy, ela pensava em ser repreendida por Barão. Em seguida, Barão os faz acampar e as mulheres estão discutindo. Barão pode fazer tudo e deve ser ele quem quebrou a matriz. Kylie tem certeza de que foi Barão quem quebrou a matriz. A matriz era tão poderosa que não poderia se dissipar automaticamente. Elas também lembram que Barão é da Blue Heart Hall,
que ensina a tecer matrizes, fazer remédios, perfumar e cozinhar. Elas acham que Barão é muito poderoso, mas por que não ouviram falar dele no passado? Zijin se prepara para perguntar a ele pessoalmente. Ela sai e Barão está de guarda. Ela diz que não consegue dormir, então pensou em acompanhá-lo. O sistema aparece novamente, dando-lhe opções. Como sempre, ele escolhe a opção 3, dizendo a ela para cuidar de tudo lá. Ele tem algo para lhe dar. A tarefa está concluída. A recompensa é física mais 1. Ela está triste pensando que ele realmente gosta dela, mas mesmo que esteja triste, gosta quando ele a trata friamente. Eles ouvem um barulho alto. O sistema lhe dá 2 opções desta vez. A opção 1 é sair diretamente. A opção 2 é seguir o barulho e ir ajudar as mulheres. Ele diz a elas para saírem e verificarem o que está acontecendo. As mulheres estão chocadas. Ele está realmente indo embora. Ofereceu-se para verificar isso. Isso é tão raro. 2 equipes estão lutando na floresta no meio da noite. Barão percebe que o mais poderoso entre eles está apenas no 3º nível do estágio de meditação. Ele pede às senhoras que cuidem deles. O motor de Liu impede um homem de bater em uma garota que se apresenta como Liu Zijin do Heart Follow Insect. O homem se prepara para atacar Zijin, mas Kyle aparece e ataca o homem. O homem diz que lembrará de Liu Zhending do Heart Follow Insect e declara que serão inimigos a partir de agora. Ele então recua com sua equipe. O cara agradece por ajudá-los. Ele é Goukin Yu do Green Cloud Sect. De repente, um ataque vem diretamente para Zijin, mas Barão o impede, dizendo para não baixar a guarda no futuro e pegar aquela arma como lembrança. Ela agradece a ele e fica chocada, percebendo que, se Barão não tivesse bloqueado, a arma teria atravessado seu peito. King Yu pergunta então o nome de Barão. Barão diz que seu nome é Wang Liuting. Yu agradece por salvá-los. E Barão pergunta à dama ferida se ele pode ter a chance de testemunhar o excelente método de cultivo mental do Green Cloud Sect, que é uma cura excelente. Ela se desculpa, dizendo que ainda não dominou completamente, e então ele bate na cabeça, percebendo que o método de cultivo mental não é do Green Cloud Sect, mas do Sky Sect. Ela percebe que cometeu um erro, e suas Junior Sisters aparecem porque a outra equipe mentiu que eram do Green Cloud Sect. Goukin se desculpa, dizendo que não teve mais intenções e que não são do Green Cloud Sect. Aaron diz a ele que não precisa se explicar, e está apenas usando a oportunidade para ensinar suas Junior Sisters a não mentir quando salvam alguém. Barão se prepara para sair, mas Guzi o impede, dizendo que seu nome verdadeiro é Li Fuchan e ele é o filho do chefe do Blind Fire Sect. Barão fica chocado ao descobrir que Gou é de uma seita maligna e também é o filho do chefe. A dama atrás dele tenta detê-lo, mas ele diz que está tudo bem, que o Sr. Wang o salvou, e se mentirem para ele, não é o que um guerreiro da justiça faria. Triplets perguntam o que é o Blind Fire Sect, e ele explica que é uma seita maligna da área humana. Eles ficam surpresos ao ouvir que as pessoas da seita maligna têm 3 olhos, dentes afiados e uma língua super longa. Barão esclarece que a seita maligna também é humana e não monstros. Liu pergunta o que estão fazendo ali, e Gou explica que, embora seja filho do chefe da seita, tem um corpo fraco e não pôde aprender o método de cultivo mental de sua seita. Seu pai ficou desapontado, seus irmãos se afastaram dele, e até seus irmãos mais novos o provocaram, chamando-o de perdedor. A dama diz que ele é o melhor aos olhos dela. Ao ouvir a história de Gou, Barão percebe algo. Mesmo sendo de uma família proeminente, Gou é um perdedor. Seu pai está desapontado com ele, e seus irmãos não gostam dele. No entanto, ele tem uma garota que sempre o segue, sendo um exemplo típico de protagonista. É por isso que seu sistema quer que Barão ajude Gou. Ele é o escolhido. Barão pergunta por que Gou lutou com a outra equipe anteriormente. Eles lutaram com eles porque, alguns dias atrás, viram essas pessoas intimidando um velho fazendeiro, então decidiram ensinar-lhes uma lição. Barão fica chocado ao perceber que, mesmo sendo da seita maligna, Gou é justo e ajuda os fracos. Ele é realmente o protagonista. Barão diz a ele que talvez seu pai não seja tão distante quanto ele pensa e que ele conseguiu chegar à área da Baía de John da área humana com segurança porque seu pai deve ter enviado alguém para protegê-lo secretamente. Gou fica chocado e diz a Barão que deve ser seu tio seguindo-os secretamente. Barão fica confuso sobre quem é esse tio,
e Gol explica que seu tio era o único que o tratava bem. Ele o ensinava artes marciais todos os dias e até lhe dava muita medicina quando as pessoas riam dele. Barão fica chocado ao saber que o tio de Gol é o irmão mais novo de seu pai e que também cuida bem de sua mãe. O pai de Gol se afastou dela porque Gol não conseguia cultivar. Foi quando o Barão percebe que o pai de Gol parece ter sido enganado por sua mãe. O sistema notifica com suas opções. Opção 1. Lembrar a Gol para pensar cuidadosamente sobre por que seu tio o trata bem. Recompensa. Dedo marra. Nível médio da face da Terra. Opção 2. Continuar ouvindo. Recompensa. Sino dourado. Nível alto da face preta. Opção 3. Sugerir que seu tio é uma boa pessoa. Recompensa. Atributo básico aleatório. Como sempre, Barão escolhe a opção 3 e elogia o tio de Gol. Após ouvir essas palavras de Barão, Gol começa a sentir falta de seu tio. Barão fica chocado porque sua tarefa ainda não foi concluída. Costumava ser concluída assim que ele aceitava a opção 3. Ele pensa se o sistema está sugerindo que ele não pode deixar Gol ver seu tio. Olhando para o céu, Barão diz a Gol que, assim como o corpo de Gol, seu corpo também não permite que ele cultive. E um de seus tios cuida dele também. Se não fosse por seu tio, ele poderia ter morrido. Barão diz a ele para não pensar demais, pois o tio sempre cuida dos sobrinhos. A tarefa é concluída, e sua recompensa é o veneno Rudu mais um. 4 irmãs começam a chorar. Elas não sabiam que o Barão estava vivendo uma vida tão difícil todos esses anos. Ele não percebeu que isso estava por vir. Seu outro problema surgiu. Voa e fica feliz. Não é de se admirar que ele tenha apreciado o Barão no momento em que o viu. Acontece que eles estão na mesma situação e perguntam ao Barão se podem ser amigos. O sistema notifica. Opção 1. Dizer sim. Opção 2. Mudar o tópico da conversa. Opção 3. Recusar. O Barão escolhe a opção 3 e lembra Lai para não contar a alguém que ele acabou de conhecer tudo, e Lai nem sabe qual é o verdadeiro nome de Wang. Lai agradece a ele por esclarecê-lo, e Barão se prepara para ajudá-lo a ficar mais forte, já que o destino os fez se encontrar. Barão dá a ele um livro que o ajudará a se iluminar. Barão está dando o livro porque Lai é o protagonista, e o sistema quer que ele ajude muito. Barão sai dali. Lai acha que o Sr. Wang é realmente um cara legal, mas a mulher atrás dele diz a ele que não é o verdadeiro nome dele. Os trigêmeos gritam relatório, e Barão diz a eles para falar um de cada vez. Eles perguntam por que ele veio para salvar aqueles caras da seita maligna. Como ele sabia que eles não eram da seita Nuvem Verde e o que ele deu para aquele cara. Barão não diz nada a eles, e eles se preparam para massagear suas costas, ombros e pernas se ele der as respostas. Barão diz a eles para pararem de fazer bagunça ou ele deduzirá suas pontuações. Barão estabelece algumas regras antes de voltarem. Primeiro, podem contar o que aprenderam, mas não podem contar aos outros o que ele fez. Segundo, não recomendem a ele como guardião para os outros. Terceiro, cada um cuidará de seus próprios negócios e não perturbará os outros. Depois que voltarem, ele olha para Zijin. Ela se assusta, fica feliz que ele a olhou de novo e que foi assustador, mas emocionante. Barão está pensando que parece que pode dominá-los quando os olha com os olhos cheios de pressão espiritual. Os outros 4 não estão felizes com essa regra. Barão diz a eles que não pode obrigá-los a obedecer, mas espera que possam se respeitar e concluir as tarefas sem problemas, e espera que possam ser conhecidos em vez de estranhos. Zijin está surpresa. Ele é tão distante, mas ela gosta. Caio está chocado. Ele só os vê como conhecidos. Os trigêmeos estão chocados. Nem mesmo são amigos. Bem, esse é o nosso Giga Chad. Ele não se importa com eles. Eles se preparam para voltar. Em seguida, ele pede às mulheres que devolvam os chapéus de palha, sandálias e roupas secas a ele. E, como prometido, ele se prepara para recompensar aqueles que se saíram excelentemente. Mas todos se saíram melhor do que ele esperava, especialmente Zijin, que foi uma boa líder de equipe o tempo todo e resolveu problemas ativamente. Ele a recompensa, mas ela sente algo estranho. Mesmo que Barão esteja elogiando, mas ela não se sente feliz. Ele se prepara para ir para o salão do julgamento e diz a eles para voltarem. O mestre deles receberá o resultado da avaliação, e ele espera que sigam suas regras. Eles estão tristes. Ele simplesmente partiu assim. Agora entendem por que Barão não é famoso depois de ouvir suas regras. Caio está triste. Ele não os contatará mais. Ela não teve a chance de se despedir. Zijin tem uma ideia incrível. Mesmo que Barão tenha dito apenas que não deveriam contatá-lo à toa, ela se prepara para fazer algo que fará com que eles o contatem. Em seguida,
Barão relata a Mayu e ao homem que deu a eles a tarefa. Barão também informa sobre a seita Sura, que estava por trás do caso do desaparecimento de uma criança. Sua tarefa é concluída, recompensa assegurada mais um. Ele está feliz por finalmente obter um atributo especial. Nuyon se prepara para relatar a seita sobre a seita Sura. Em seguida, Barão se prepara para ver o poder de seu atributo especial. Assegurado o ajuda a se ajustar melhor no ar. Barão volta para trás da montanha, onde o culpado lhe contou sobre o livro secreto. Um tigre aparece atrás dele. Ele chuta o tigre, mas o tigre salta nele. Ele usa o poder do Haki do Imperador, e o grande gato se submete a ele. Barão está surpreso. Normalmente, o tigre se aproxima de sua presa por trás, secretamente, e ataca a presa de surpresa, mas este é um pouco estúpido. Ele ordena que o tigre se sente. Ele tem algo a perguntar. Em seguida, o gato o leva a uma grande árvore. O sistema aparece com opções. Opção 1. Cavar diretamente. Opção 2. Preparar tudo antes de cavar. Ele prepara tudo, e uma centopeia negra sai do chão. Ele a coloca em um de seus itens. Ele desenterra a caixa. A tarefa é concluída. A recompensa é um xadrez mais um. Ele abre a caixa, e lá está o livro e algumas pedras espirituais. Ele se prepara para sair, mas antes pergunta ao gato se deve matá-lo ou não. O pobre gato implora por misericórdia. Barão sai de lá, e o gato está seguro. O tigre passou a noite inteira deduzindo as matrizes no núcleo do manual de água. Em seguida, ele vai ao pavilhão do Coração Azul prestar homenagem ao seu mestre Chan. O mestre Chan o puxa para dentro do quarto e se prepara para jogar um jogo com ele. Barão escolhe as peças pretas e faz o primeiro movimento. Mestre Chan o para. Ele vai usar as peças pretas. Barão está chocado. Ele escolheu as peças pretas para mostrar respeito ao seu mestre. Mas por que seu mestre escolheu as peças pretas? O jogo então começa. Barão percebe que o tabuleiro de xadrez e as peças são realmente algo. Mestre Tan diz a ele que seu tabuleiro de xadrez é um tesouro. Barão está surpreso. Mesmo que o tabuleiro de xadrez não seja um tesouro de rosto amarelo, tem um efeito incrível. Ele lembra quando escolheu a opção de rosto amarelo e sofreu dificuldades extremas. Depois disso, o sistema o fez de bobo. Como o Barão ainda é um discípulo nominal e não escolheu nenhum mentor, Mestre Chan se prepara para ser o dele. Mentor. Mas Barão está bem, pois ele não tem talento na cultivação e está satisfeito por poder jogar xadrez com o Mestre Xing. Na verdade, o sistema não permitiu que ele se juntasse a nenhum salão além do Salão Coração Azul. Quando tentou ingressar no clube de lutas do Salão Coração Azul, a melhor opção para ele era ser derrotado terrivelmente. No entanto, quando escolheu o xadrez, o sistema nem mesmo deu a ele opções. Eventualmente, ele entrou no Salão Coração Azul com suas habilidades no xadrez, mas não podia cultivar, então nenhum dos mestres o aceitou como discípulo. Artes marciais e cultivação são o mais importante, as habilidades no xadrez são apenas bônus adicionais. Mas dessa forma, ele não será alvo de outros e pode viver em segurança no Salão Coração Azul. De qualquer maneira, é outra maneira para ele cultivar, desde que continue encontrando oportunidades para acionar as opções e obter mais atributos básicos, eventualmente alcançará grandes realizações. Mestre Shen vence o jogo e pergunta a Barão se ele sabe por que perdeu. Barão pede para ser iluminado. Eles se preparam para jogar outra rodada. Depois de algumas horas, Barão finalmente entende a tática de Mestre Shen ao jogar xadrez. A tática é tão flexível que Barão pede a Mestre Chan para permitir que ele a estude cuidadosamente por um mês. Mestre Shen concorda, e Barão agradece, agora tendo tempo suficiente para estudar seu novo tesouro. Eles se preparam para jogar outra rodada, mas alguém bate à porta, perguntando se Barão está lá. Barão esperava que alguém viesse, mas fica surpreso que o chefe tenha vindo pessoalmente. O chefe pede para Barão sair com ele. Mestre Chan pergunta se ele cometeu algum erro, mas Barão diz que não. O chefe sempre foi obediente e honesto. Barão diz que aprendeu algo incrível com Mestre Chan e que não pode sair agora, pois precisa estudar por um mês. O chefe envia a Barão uma mensagem telepática para não o desconsiderar assim e apenas segui-lo. O sistema apresenta opções. Opção 1. Continuar inventando desculpas e recusar sair com ele. Opção 2. Pedir a Chanlanji que fale bem de você. Opção 3. Dizer sim. Barão escolhe a opção 3, embora seja rude, mas ele não tem escolha. A tarefa é concluída, e ele recebe uma recompensa. Um desenho mais um. O chefe grita com Barão por falar rude com guarda você. Ele se desculpa, e ela lhe diz que gostaria de ter uma palavra com Barão sozinha antes de sair. O chefe adverte Barão de que,
Se ele irritar guarda você, enfrentará a punição deles. Ela diz a Barão que ouviu de seus discípulos o que aconteceu, e ele fez um bom trabalho, mas ficou surpresa por ele tê-la rejeitado tão diretamente. Pergunta se ele tem medo de que ela o force a cultivar. Barão tenta responder, mas ela o impede de dizer qualquer coisa. Ela sabe o que ele quis dizer e que ele é muito mais maduro do que sua idade sugere. Ela aprecia isso e não o forçará a fazer mais nada. Barão está confuso com o que está acontecendo. Ela agradece por entender e promete manter suas palavras em mente. Ela se prepara para sair, e Barão fica aliviado por ela não incomodá-lo mais. Ela diz ao chefe que Barão é um bom discípulo, e que na próxima vez ela virá aprender mais sobre o Salão Coração Azul. Ele se prepara para acompanhá-la, e o chefe volta a cantar, muito feliz. Ele percebe Barão na sua frente e entra no modo chefe, dizendo a Barão para se comunicar frequentemente com guarda-você e que ele também pode levá-la lá às vezes. Então ele percebe o que acabou de dizer e diz a Barão que não foi isso que quis dizer. Ele quer que Barão se dê bem com outros salões e aprenda uns com os outros. Os próximos dois caras estão bebendo vinho enquanto planejam algo. Um cara chega e informa que encontraram 6 pessoas usando chapéus de palha. E essas pessoas com os chapéus de palha são Lai e seu povo. Eles usam os chapéus de palha porque até o Sr. Wang, com sua vasta experiência, usou isso, então eles acharam que deve ser útil. No passado, eles foram muito impulsivos. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.